Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Cristina, mãe solo, mãe de dois. Hoje esse menininho aqui não foi pra creche, nem ontem. Ontem me ligaram para buscar ele mais cedo. Acho que era umas 11 e pouquinho da manhã, porque ele tava com febre. E aí eu tava na rua, mas ligaram pro meu pai também. Meu pai foi buscar, deu tempo de eu chegar em casa e ficar com ele o dia inteiro com ele. Hoje ele não foi na escola porque ele teve que tomar vacina mais cedo. Ai, ignore meu cabelo, vida de dona de casa. E como ele pode ter alguma reação, então eu resolvi não mandar ele pra creche, né? Porque às vezes ele pode ficar com alguma febrezinha lá, mas é a vacina da Covid, tá? Não deu reação nenhuma, tá tudo bem. É uma vacina que agora acho que é a única que tá sendo realmente utilizada no Brasil, é Spike, alguma coisa. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre as vacinas, que é bem polêmica ainda, né? Mas aqui todo mundo é vacinado, os dois. Ele tá na terceira dose. Martelo caiu. Pega o martelo. E, enfim, né, gente? A gente tem que se nos proteger e proteger nossa família, né? E vacinação protege. Ai, voltei aqui sem o Abel. Aí eu consigo conversar melhor. Então, eu tava pensando aqui exatamente sobre isso, né? E se eu trabalhasse, sabe? Se eu trabalhasse fora, como é que seria? Eu tenho a minha renda, né? Que trabalho de casa, mas é coisa bem simples. Eu sou responsável por uma agropecuária. Basicamente, eu tenho que assinar algum documento, fazer uma fiscalização, mas não preciso estar direto lá na loja. Então é bem tranquilo para mim ficar de casa. E eu tava pensando exatamente nisso, assim, se eu trabalhasse fora e aí meu filho ficar doente, né? Como é que eu faria pra ter que correr atrás de alguém ficar com ele? Tem que pedir favor pros avós olharem, pagar babá, sabe, assim, mil coisas se eu estivesse trabalhando. E fora, assim, as mães que trabalham na escala 6 para 1. Quão difícil que não é. E pro pai também, né? Que fica mais fora de casa do que dentro de casa com os filhos, sabe? E ainda tem que passar final de semana, às vezes trabalha domingo, feriado. O filho tá crescendo, se desenvolvendo e a mãe não tá ali do lado, sabe? Então, eu acho essa escala 6 para 1 muito degradante pro trabalhador, tanto o homem quanto a mulher. Eu já trabalhei nessa escala, quando eu trabalhei como vendedora e quando eu trabalhei em restaurante. Eu já fiz quase tudo nessa vida, né? É pesado e eu era solteira na época que eu trabalhei em loja. Eu fiquei acho que uns 10 meses trabalhando, não deu um ano. Trabalhava até o sábado, né? E feriado. Se precisasse ir num domingo, tinha que trabalhar no domingo também. E restaurante era final de semana inteiro trabalhando, né? Folgava acho que uma segunda-feira. Mas era pesadíssimo, era serviço de auxiliar geral. Nossa, era muito pesado. Eu acabei com a minha coluna nesse serviço até. Mas a questão é a escala mesmo. Não tinha, e nessa época aí, eu tava com o Adam bem pequenininho. Então eu não curtia muito ele. Eu chegava meu dia de folga, eu tava pó, sabe? Eu não curtia ele, eu só tava cansada. E eu tinha que deixar ele com uma cunhada minha, que eu tinha muita confiança nela. Graças a Deus que tinha essa pessoa na minha vida para ficar com ela, com o Adam. Era ela e as duas filhas dela, que eram já adolescentes, que olhavam ele para mim durante o dia inteiro que eu ficava trabalhando. E eu ficava, assim, era muito sofrido pra mim. O Adam não tinha menos de 2 anos, sabe? Era pequenininho. Fico vendo hoje a realidade das mães que eu não aguentei, tá? Eu acabei saindo desse serviço, depois arranjei outro, mas foi essa fase assim foi bem difícil, principalmente por ficar longe da criança pequena. Então assim, as pessoas elas julgam muito, né? As mães que ficam em casa, que tem que abre mão de carreira para cuidar da criança. E mal sabem elas o quanto é sofrido para a mulher ter que trabalhar fora
e não vê a criança se desenvolver muitas vezes. Tudo bem que às vezes compensa de outras formas, né? Quem consegue ficar um final de semana inteiro com a criança, ótimo. Ou tem a parte da noite para ficar com a criança, acaba suprindo. Mas tem mulheres que nem eu falei, que trabalham nessa escala 6 para 1, que é muito difícil chegar no dia de descanso e conseguir curtir o teu filho, sabe? Porque é um dia que você tá acabada, é um dia que é para você descansar. Você não consegue fazer muita coisa. Nessa época que eu fazia essa escala 6 para 1, que eu já tinha o Adam, eu dou graças a Deus, que nem eu falei, que eu tinha ajuda dessa minha cunhada. Então eu não fazia muita coisa de casa, era mais ela. E eu fico pensando assim, e essas mulheres, né, que tem marido e aí chega em casa morta de cansaço, ainda tem que fazer a janta para marido, para criança. Aí no dia de descanso ainda tem que se matar para também cuidar da família, de filho, sem que não tem suporte. Assim, meu Deus, é loucura, é pesado. Então eu acredito que tem que ter leis trabalhistas melhores voltadas para a mulher, mãe principalmente. Eu não tenho ideia, tá? Eu sou muito leiga quanto a isso. Eu sei que tem projetos que diminuam a carga horária, principalmente da mulher. Eu sei que tem agora projeto de lei que eu sou totalmente a favor, que é para diminuir a carga horária no sentido dessa escala 6 para 1, é para acabar, mas no geral, tanto para homem quanto para mulher, porque já acaba beneficiando a mulher, né? Mas eu sou totalmente a favor, gente. E estão querendo colocar na cabeça do povo, né, principalmente os políticos da extrema direita, estão querendo colocar na cabeça do povo que não tem que aceitar isso, porque isso daí é para aumentar vagabundo, porque hoje em dia ninguém quer trabalhar, todo mundo é vagabundo, e coitado dos empresários aí que tem que ficar preso, né, a leis trabalhistas que só beneficiam o trabalhador e eles é que saem perdendo. Enfim, né? Aí você vai ver esses empresários que falam, né? Os grandes varejistas, um Carrefour da vida, meu, eles são bilionários. Eles faturam muito dinheiro, eles não vão sair perdendo. Eles vão ter que só que dar direitos para os trabalhadores que, tipo, não é injusto. É o certo há muito tempo. Eles apenas vão deixar de explorar o trabalhador, só isso. Ah, mas aí você vê sei lá, uma lojinha da esquina aí, o cara tá começando uma hamburgueria, que seja. Tá reclamando que não tem empregador hoje querendo essa escala 6 para 1, que não quer o salário mínimo. Então não abra, sabe, uma hamburgueria que você necessita explorar alguém, necessita que a pessoa aceite a ganhar pouco. Se você não tem condições de dar um salário digno para um trabalhador, então não tem um negócio, você não tem condições de ter um negócio, entende? Mas enfim, eu sou totalmente a favor. E eu acho que beneficia principalmente a mulher, sabe? Pelo menos ela vai ter o final de semana garantido aí para cuidar dos seus filhos. Eu sei que ainda vai permitir que se trabalhe de sábado, mas pelo menos o domingo, porque tem muita loja que abre no domingo, né? Muito restaurante que abre no domingo. Ah, e eu realmente assim, eu tô meio por fora de como é que funciona realmente esse projeto. Eu não li esse projeto, como é que vai realmente funcionar. Mas eu entendi, vão cortar essa escala 6 para 1. Aí eu não sei se vai ser uma escala 5 para 2. Eu sei que vai diminuir essa escala de 40 horas por semana também. Parece que vai para 30 horas por semana. Enfim, gente, me perdoem, eu devia ter estudado mais esse projeto para estar aqui falando com vocês. Assim, erro meu. Eu prometo que eu me proponho a estudar melhor sobre o assunto em si e falar só sobre isso. É que eu senti vontade de falar no sentido da mulher muitas vezes não conseguir passar um tempo adequado com seus filhos, sabe? Eu senti essa necessidade de falar, principalmente porque hoje foi um dia atípico, né? Em vez do meu filho estar na creche, ele está comigo, porque precisou. Ontem ele teve febre, aí ficou comigo o dia inteiro.
Hoje ele tomou vacina, ficou comigo o dia inteiro. Tem semana que ele fica o dia inteiro comigo porque tá doentinho, não dá pra ir pra escola. E eu fico pensando nessas mulheres que são trabalhadoras, sabe? Que deixam de ficar com seus filhos pra ter que trabalhar. Tudo bem, tem muita gente que pode julgar. Ah, mas quem mandou fazer filho sem ter condições? Enfim, julgamento tem bastante, mas quem é que sabe da vida de cada um, o que está se passando? Acho que cada um sabe da vida que tem. Eu acho que tem que ter sim mais projetos de leis voltado para mãe mesmo, sabe? Nem que seja a parte aí de benefício. Eu não quero dar aqui a entender que a gente tem que ser bancada pelo governo para criar nossos filhos. Não é exatamente isso, mas assim, ter um olhar com mais carinho para nós, sabe, mães, que a gente às vezes tem que abrir mão de muita coisa para criar o filho, ou abrir mão de estar criando o filho, de estar ali vendo o desenvolvimento dele para ter que sair para trabalhar. Tem mães assim que, meu Deus, sai com o filho dormindo e chega só à noite e o filho tá dormindo, nem vê, sabe, a criança. Então eu acredito que tem que ter um olhar melhor, sabe? Para nós mães, tá bom? Então é isso. Beijo. Tchau, tchau.